Também. Boa. Meus amigos que estão aqui e que estarão depois, amigos e amigas do mercado B2B, do LinkedIn ou das redes sociais, estamos aqui em mais um encontro do Dominando Demanda ao vivo. E hoje eu trouxe um cara que eu seguia já há um tempo. E aí, quando eu fui ver o número de seguidores dele, eu falei, cara, o que esse moleque fez com essa cara aí de novo? O que tá acontecendo? Aí depois fui ver o business dele e eu achei super interessante. Fui convidado para participar de um evento no LinkedIn na semana passada e aprendi muito. A gente tem muita coisa para trocar e algumas coisas para esclarecer. E fala da visão. Boa noite. E aí, Tudo bem? galera? Boa noite. E então, Lucas, obrigado por topar, obrigado por dividir seu conhecimento, sua trajetória com a gente. E aí, só para combinar a dinâmica aqui, turma, eu vou seguir uma sequência de perguntas, mas esse ponto de chamar vocês no Zoom é para que haja conversa. Então, não vou ficar entrevistando só o Lucas aqui, então tem plateia. Se tiver dúvida, voltar, quiser tirar dúvida especificamente de alguma coisa do negócio de vocês, pode interromper. Então, tá todo mundo aqui para poder falar também. Então fiquem à vontade para ir voltar em alguma pergunta e fiquem à vontade. Mas primeiro, Lucas, para quem não te conhece, quem vai te conhecer hoje um pouquinho melhor, ou depois na gravação, me conta um pouco, me conta quem é você, qual que é um pouco da sua história carioca, me fala seu contexto de vida, você falou um pouquinho, até chegar na Onda Skin, até abrir esse negócio, conta um pouco pra gente. Legal, Vitor. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Como eu estava mencionando antes de a gente começar o webinar, assim, eu descobri o termo geração de demanda através de você, então agradeço por isso. Meu nome é Lucas Gomes, também sou conhecido como Dr. Onda. Sou nascido em Brasília, isso é um segredo que eu conto para poucas pessoas, porque todo mundo sabe que eu sou carioca, na verdade, de coração. E, cara, com 14 anos, eu descobri o que eu queria fazer pro resto da minha vida, e era andar de skimboard. Sou atleta profissional de skimboard, que é um esporte de nicho dentro do surf, muito mais legal que o surf. E cara, com 16, comecei a trabalhar como fotógrafo freelancer, 18, comecei a trabalhar com vídeo, entrei na faculdade de administração, me apaixonei por estratégia de empresas, me apaixonei por marketing estratégico. E aí, depois de uma curta trajetória em multinacionais, na área de finanças, inclusive, eu abri a Onda Skin no momento que eu tinha 22 anos, estava entre a vida e a morte, com uma infecção muito grave, uma meningite bacteriana. E eu falei, cara, não tenho mais tempo a perder, vou começar meu negócio. Sempre tive uma veia empreendedora muito forte. E eu comecei a Onda Skin em 2016. A Onda Skin, ela nasceu como um hub de produção e distribuição de conteúdo voltado para o universo do skimboard. E através das mídias sociais, a gente se tornou referência na América Latina, começou a fazer parcerias com a Organização Mundial de Surf, e começou a crescer o esporte do skimboard na América Latina. Mas o que aconteceu foi que o mercado era muito pequeno e as empresas começaram a bater na nossa porta e viam alguma coisa no nosso conteúdo que era muito diferente, uma naturalidade, uma espontaneidade e um nível de produção muito alto também. Daí a gente começou a se estruturar como uma empresa de produção de conteúdo em vídeo para marcas, com uma pegada autêntica e estratégica ao mesmo tempo, por mais desafiador que isso possa parecer. E a gente evoluiu para, a partir de 2018, né? Na verdade, eu descobri um material, enfim, de um influenciador dos Estados Unidos que abriu meus olhos pro LinkedIn. E aí eu fui pro LinkedIn com a minha marca pessoal, depois de mais de 10 anos de experiência trabalhando minha marca pessoal como atleta profissional. Eu fui pro LinkedIn com esse objetivo de me tornar uma referência num campo que hoje se tornou o que a gente chama de influência corporativa, né? Então, na verdade, assim, curiosidade, isso nem era
um serviço que a OnDa prestava até 2018, era a nossa estratégia de marketing, era a nossa go-to-market, trabalhar conteúdo, expansão de rede no meu LinkedIn, no meu perfil pessoal do LinkedIn. Acabou dando tanto certo que as empresas começaram a me procurar justamente para implementar essa estratégia, essa metodologia nas organizações. A gente foi desenvolvendo, estruturando a metodologia, treinando pessoas internamente e hoje tem muito orgulho de dizer que a gente está transformando o mercado do marketing B2B através de seres humanos, que a gente consegue dar escala para eles através do LinkedIn e consegue alcançar seus objetivos de negócio e, mais do que isso, transformar empresas em referências ou, o que eu gosto até mais de fazer, que é reposicionar grandes Titanics, grandes organizações a partir da visão dos seus executivos. Então, essa é a minha história com o LinkedIn, esse é o Lucas, sou apaixonado pelo mar, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro e assim, tenho energia de sobra para transformar o mercado corporativo, que é algo que eu nunca me vi fazendo há 6 anos, mas senti tão incomodado que eu vim para esse mercado para fazer a diferença. Muito bom. Não, e por isso que eu queria saber essa história ao vivo, para não ter falsa impressão do que eu ia achar, ou segunda impressão. Várias coisas que eu perguntei pro Lucas, eu falei, só me responde na hora, eu não quero saber antes, não. E agora tudo faz sentido, porque quando eu comecei a ver seus conteúdos no LinkedIn, eu ficava, cara, perfil corporativo, Dr. Onda Skin. Cara, o que tá acontecendo, né? Então, aí eu comecei a seguir, comecei a olhar, e eu acho que é tão importante isso, né? As individualidades da marca, né? Então, tipo, vocês têm isso de uma forma muito clara, e é muito legal. E tem empresas que já nascem querendo ser outras. Então, depois tem que fazer um movimento contrário, porque vai ver que isso, na estratégia de marca lá na frente, vai precisar de um Lucas para falar, cara, você não é seu concorrente, calma aí, vamos aqui encontrar atributos únicos, né? Então, coisas de posicionamento, de marketing que é básico, assim. Então, agora tudo faz muito sentido. Então, é interessante isso, as respostas. E deixa eu te falar uma coisa. Você contou um pouco da sua história no LinkedIn, que foi ali para 2018, que vocês começaram a pegar mais forte. Então, para você migrar um negócio pro LinkedIn, então, existia demanda ou você viu uma demanda? Que é antes do nosso objetivo de hoje de falar de, de gerar demanda, né? Então, como que era isso em 2018? O que você enxergou? O que você percebeu, assim? Eu acho que eu nunca falei isso ao vivo, tá? Mas tinha um influenciador dentro do LinkedIn, que era o Josh Faster, alguma coisa assim, que eu acompanhava, e um belo dia eu consegui fazer uma call com o Josh. E aí eu falei sobre a minha empresa para ele, falei que a gente estava usando o Instagram, mas não estava tendo resultados muito interessantes no B2B e tudo mais. E ele falou, cara, por todas as características do seu negócio, você precisa estar no LinkedIn. É no-brainer, sabe? E aí eu ouvi dele, que sabia muito mais do que eu na época, e eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu percebi que o público que eu queria atingir estava presente no LinkedIn, mas meus concorrentes não estavam, não tinham Uhum. presença lá. Então, para mim, se tornou uma coisa óbvia que, com o tempo, eu fui provando que era muito mais fácil conquistar o meu espaço lá na mente desse público específico de decisores B2B que eu estava atingindo do que em outras plataformas. Então foi essa minha trajetória entrando no LinkedIn. E assim, eu estou falando de uma forma linear, mas antes disso eu já tinha ido para o LinkedIn lá com os meus 470 seguidores e mandado mensagem para centenas de diretores de marketing que eu não conhecia e nenhum deles respondeu, Uhum. literalmente. Então, eu tinha tentado o caminho que a maioria das pessoas tentam para vender no LinkedIn e não tinha E não dado certo. funcionou.
eu tinha desistido, inclusive, do LinkedIn. Mas depois que eu percebi que o LinkedIn é uma plataforma de conteúdo não tão diferente quanto o Instagram, que a gente ganhou um destaque muito grande na Ondeskin, eu percebi que valia a pena investir em realmente construir relacionamento com aquelas pessoas. Muito bom. Pegando esse gancho de Instagram, que ele veio antes, um pouco, você enxerga o LinkedIn com algumas semelhanças com o Instagram? O que você replica, porque você teve estratégias bem sucedidas lá atrás e trouxe isso para o LinkedIn. Então, você fez um caminho do B2C para o B2B. Hoje, eu não estou falando do lado de hoje. Hoje é óbvio o que acontece, mas 2018. Então, como que você foi bebendo da sua expertise do Instagram na época e trazendo para o LinkedIn lá em 2018 e o que se mantém de 2018 para cá? Que, cara, você faz a mesma coisa e funciona. Os fundamentos por trás de uma boa estratégia de conteúdo. Então, você conhecer o seu público, você conhecer o canal, conhecer a plataforma, você saber quais são os seus diferenciais, você se comunicar de forma com que você esteja conversando com as pessoas e não assim, escrevendo uma bíblia ou escrevendo um relatório. No caso do Instagram, tem uma questão de impacto de imagem muito mais forte que o LinkedIn. Sim. Lá em 2018, o LinkedIn era uma plataforma muito mais baseada no formato de texto. Hoje está mudando, ele está tentando se atualizar, mas o texto ainda é o formato principal dentro da plataforma. Mas eu diria que assim, os fundamentos não mudam. A gente estava conversando com o Iago, que tem 19 anos, está assumindo uma posição de marketing relevante numa startup, que é uma oportunidade que eu não tive até os 22 anos, quando eu comecei a minha própria startup. Sim. Mas uma dica que eu daria para pessoas que estão começando no marketing, nessa era que a gente está, é estude os fundamentos do marketing, porque eles não mudam. Conhecer seu cliente, você definir o seu cliente, você estudar canal, você entender o canal, você estar no canal onde os seus clientes estão, você saber sua proposta de valor de uma forma muito clara, você saber como é a jornada da sua audiência, do seu usuário e etc. Então, algumas coisas não mudam. Elas não são hacks, elas são fundamentos que podem ser implementados através de táticas, através de ferramentas. Então, são esses fundamentos que fazem com que uma pessoa que produz conteúdo muito bem no Instagram tenha mais chance de produzir conteúdo bem no LinkedIn também, por exemplo. Em qualquer outro lugar que ela for. Exatamente. Concordo. E eu estava falando com o Lucas mais cedo, que quem tem um olhar mais estratégico, fora os fundamentos que o Lucas me ganhou demais agora nos fundamentos, porque para mim cara, ChatGPT, eu não tô nem aí para AI, desculpa. Então, é um pouco da minha mentalidade, assim, é óbvio que depois posso me arrepender do que eu tô falando, mas isso não me preocupa tanto igual a estratégia. Porque tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. E onde tá todo mundo, cara, vira receita previsível, vira cold e-mail, vira template. Muito fácil. Se tá muito fácil, vai ter resultado? Vai. Já foi fácil para mim. Eu já fiz outbound, já consegui reunião com o diretor de saúde da Porto Seguro fazendo web scraping, mandando cold e-mail em 2016. E aí a galera do meu trabalho falou assim, o que você fez? O que aconteceu? Porque, tipo, venda enterprise, cara, quem conhece o tal, que conhece o tal, que conhece X, era outro rolê. Então, já deu certo. Só que, cara, se eu sozinho, com uma ferramenta, seguindo a Hamper, conseguir fazer, quanto tempo ia durar? Durou, e tem gente que vive disso até agora, né? Mas eu acho que o ponto de estratégia é uma coisa que a gente precisa estar cada vez mais atento. Eu estava falando com o Lucas a respeito da arquitetura do LinkedIn e das plataformas, né? Então, a gente tem que pensar, igual você entra num campo de futebol, exemplo besta, então, ou numa casa, onde é o banheiro? Qual que é a função do banheiro? Eu lavo a mão aqui? Beleza. Onde que eu pego um copo d'água? Então, o LinkedIn é a mesma coisa. Então, qual que é a função da timeline? O que é a timeline? Se fosse na vida real,
Qual que é a minha leitura da timeline? Sabe quando você tá numa roda de pessoas e alguém fala alguma coisa que você concordou? Tipo assim, você ouviu de lado, você entra numa roda, então tem várias pessoas. Tô eu, Davi, Lígia, blá, 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 blá. Aí o Davi fala alguma coisa, geração de demanda, você fala, nossa, é verdade. Tipo, você não vai dar like, nem clicar 2 vezes no Davi, nada parecido, mas é a mesma coisa. Então, é um ajuntamento de pessoas que você deu um opt-in, que alguém falou mais alto, que tá lá no topo da timeline, e você concordou. Então não é diferente da vida real, não é muito diferente, mas a gente precisa entender a arquitetura das coisas. Então, qual que é a função da timeline? Para mim, tem essa função, essa é a minha leitura. Qual que é a minha função da inbox? É quando inbox, evento do LinkedIn que a gente fez agora, que o Lucas fez na sexta. Uma hora eu chamei o Thiago, que é CRO de uma startup, eu não conhecia ele. Falei, vamos tomar um café aqui? Inbox. Foi isso. A gente ficou conversando ali, ele contou várias coisas. Então, entender o que você tem para trabalhar, cara, é super essencial. Então, o Lucas fala um pouco disso na apresentação que ele fez no LinkedIn, mas isso em todas as plataformas. O que eu tenho? Eu loguei no LinkedIn, o que eu tenho? Eu tenho a busca, eu tenho cargo, eu tenho timeline, eu tenho inbox, eu tenho conexão, eu tenho comentário. Então, entender tudo isso te dá muito mais ferramenta para conseguir fazer estratégia. Eu conheço gente que vende muito e nunca fez um post na timeline. O negócio do cara, o cara dominou o inbox. Então, ele não tem para quê fazer nada na timeline. Ele pode ter para nutrir, para reforçar e coisas importantes. Mas eu conheço muita gente, executivo de vendas que aprendeu a fazer social selling de verdade, assim. Cara, você nunca vê, você só vê ele compartilhando coisa de empresa. Você olha lá e fala assim, nossa, esse cara nem usa o LinkedIn. E o cara faz seus 300 mil reais de MRR via inbox. Por quê? Dominou a inbox. Tem gente que tem muita levantada de mão, por quê? Dominou timeline. Então, essas coisas que tem que ir aprendendo, né, Lucas? E aí o Lucas falou de algumas dicas, algumas regras que a gente precisa aprender a jogar o jogo, porque senão a gente fere coisas, não sabe usar as ferramentas como elas devem ser usadas, né? E para quem gostaria de saber, Lucas, assim, por cima, para nossa audiência, o que você consegue trazer, assim, de coisas que eu não devo fazer ou que eu devo fazer no LinkedIn. Mais tático mesmo, mais prático. Então, cara, não faça, não pule 2 linhas, não sei o quê, não sei o que lá. Então, caindo mais pro tático, sabendo que a gente... eu vou voltar pro estratégico depois, mas o que não pode ser feito? O que eu tenho que tomar cuidado, né? Quais cuidados que eu tenho que tomar? Tem uma coisa muito importante que eu não sabia quando eu entrei no LinkedIn. Uhum. Você pode liberar para eu apresentar uma apresentação? Uma coisa que eu não sabia quando eu entrei no LinkedIn, tá? Que eu não sabia como vender para o B2B, porque eu não entendia o comportamento de compra B2B. Eu acho que é a primeira coisa, se você quer vender no B2B, se você quer usar o LinkedIn para vender, você tem que entender o comportamento de compra do B2B. Tão simples quanto isso. E aí uma coisa que eu trouxe na apresentação que eu trago hoje, que é a maioria das empresas B2B pensa, quero reduzir meu ciclo de venda. Mas você já parou para pensar de quanto em quanto tempo o seu ICP troca de fornecedor? Lucas, dá uma apresentar aí para ficar a tela cheia. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto. Boa. Manda bala. Então, assim, por exemplo, nessa pesquisa que o Instituto B2B fez, 75% das empresas compram computadores a cada 4 anos. 80% das empresas mudam de banco a cada 5 anos. 90% dos consumidores trocam de carro a cada 10 anos. Então, existe um lado que, assim, a dica que eu me daria no começo seria essa: estude o comportamento de compra do seu tipo de serviço para o seu público, sabe? Antes de você pensar uma estratégia, eu vou usar inbox, eu vou usar conteúdo, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, tá? As pessoas simplesmente ignoram isso, falam, eu quero vender para o máximo de pessoas no mínimo espaço de tempo possível e o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o Vitor e na mesma hora eu já vou mandar o pitch da minha empresa, entendeu? Então, assim, que vai numa máxima, né, de que o ser humano, ele
ele superestima o que ele pode fazer tipo, em um dia e subestima o que pode fazer em um ano. E eu acho que essa foi uma visão que eu sempre tive, que é uma visão de longo prazo que me ajudou a me tornar relevante no meu segmento dentro do LinkedIn. E o maior erro que as pessoas fazem é o contrário disso, é ter um pensamento de curto prazo. Então, é você pensar, poxa, quero vender mês que vem, então minha meta para vender o mês que vem é essa aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no LinkedIn e vou começar a mandar mensagem para o máximo de pessoas que eu puder, fazendo um pitch de vendas. Só que você não entende que de todo o seu mercado, só 5% na média estão ativamente buscando uma solução. E 95% não estão. Então, se você, de cara, você pega esse dado, se você manda 100 mensagens para 100 decisores, possivelmente 95 vão ignorar, 5 podem até responder, mas eles nem te conhecem. E aí, de fato, você está brigando por preço. A maioria das empresas B2B deveria estar se preocupando muito mais em nutrir a sua audiência a maior parte do tempo e menos em tentar converter a sua audiência. Olhar para o canal LinkedIn como um canal de construção de relacionamento, como um canal de conteúdo e não exatamente como um canal de venda. Então, esse é um erro que as pessoas cometem. Para mim, é o principal erro e que está por trás de vários erros táticos e técnicos que a gente vê no dia a dia, como esses que eu mencionei. Mandar mensagem com pitch no primeiro contato, ficar panfletando no feed, falando só do seu serviço e etc. Mas eu acho que tem um outro lado da equação também, quando a gente fala de empresas ou executivos que têm um objetivo de venda no LinkedIn. Tem muito executivo que só publica conteúdo pessoal, por exemplo. Então, o cara tem um objetivo de venda, mas você vai ver o perfil dele, é um currículo, às vezes é o CEO de uma empresa, o founder de uma empresa. Você vai no perfil dele, o perfil dele é o currículo. Eu não consigo entender o que ele faz, só onde ele trabalhou e etc. Você vai no feed dele, só conteúdo pessoal, assim, sobre nada com nada. Então, eu não consigo perceber ele como um especialista em nada, nem como uma autoridade em nada, e não consigo, tipo, eu não vou comprar nada dessa pessoa porque eu não entendo o que ela faz e como ela pode me ajudar. Eu acho que a solução é encontrar um meio termo. Você entender que 95% do tempo você vai estar gerando valor através de conteúdo, e aí eu vou falar mais sobre isso mais à frente, de como você faz isso, e 5% do tempo você vai estar pedindo coisas ou perguntando coisas. Né? Essa aqui é a metodologia, enfim, eu vou passar rápido só para ir para esse ponto aqui, que é o do's and don'ts do conteúdo. Então, tem algumas coisas. Muita gente me pergunta, né? Poxa, qual conteúdo eu devo publicar? Como eu devo publicar no LinkedIn? E existe essa pesquisa que foi feita com mais de 10 mil conteúdos e ela mostra por que muitos de vocês, às vezes, têm um conteúdo muito interessante, mas esse conteúdo simplesmente não chega nas pessoas certas, não tem engajamento, por exemplo. Então, você usa mais de 10 hashtags, isso está errado. Você pula 2 ou mais linhas, isso também não é interessante. Então, enfim, tirem print aí dessa tela, porque não vai dar tempo de vocês lerem tudo. Mas aqui tem algumas dicas, tipo, bem do dia a dia para vocês usarem no conteúdo de vocês. E aí depois a gente pode mergulhar um pouco mais na estratégia. Muito bom. Eu pedi para dar um fast forward para tática, porque o assunto de estratégia é muito longo. A gente não vai conseguir cobrir. Então, mas eu acho que é engraçado. A gente fez o papo, eu, Davi e o Gabriel, e a gente tava falando sobre tendências para 2023. E aí, para mim, era uma das tendências para 2023 era linha editorial. Por quê? Porque a galera não tem noção de linha editorial. Então, e é um ponto que você traz muito na metodologia, que faz parte dos fundamentos, né? Então,
tem muito ruído no LinkedIn porque não tem uma linha editorial clara e é uma confusão, né? Então, mas é um outro tópico. Mas quem se inscreveu e veio ouvir esse papo ou vai ouvir depois, quer saber como gerar demanda através do LinkedIn. Então a pergunta é, beleza, Lucas, quero começar. O que eu faço? Sabendo que uma casa é feita com os fundamentos e depois você pinta a parede, etc. Então, provavelmente você vai para um caminho desse, mas então eu vejo todo mundo, a galera faz grana, eu vejo gente voando no LinkedIn. O que eles fizeram? Como eles começaram? Como você começou? Olha, eu já falei que eu comecei da forma errada, daí eu desisti, e aí eu voltei depois da forma certa e fui estruturando o que hoje é a metodologia influenciador corporativo. A maioria das pessoas que tem sucesso no LinkedIn faz uma, duas, no máximo três dessas frentes aqui. Eu ainda não encontrei ninguém que faz as quatro frentes muito bem, tá? Então, os 4 pontos que você deve seguir para gerar demanda de uma forma crescente no LinkedIn são, primeiro, pensar o seu posicionamento de marca pessoal e a sua estratégia de conteúdo, tá? De forma alinhada aos objetivos da sua empresa, mas também à sua essência como pessoa. Segundo, expandir a sua rede de uma forma estratégica, então expandir seu networking ativamente para você trazer as pessoas certas para a sua rede do LinkedIn, e isso não é só com conteúdo. O terceiro ponto, a gente chama de conteúdo com alma, mas é ter um planejamento de conteúdo baseado em 3 pilares de conteúdo que são fundamentais para o sucesso da estratégia. E o quarto ponto, a gente chama de marketing de relacionamento, mas é você aprofundar o relacionamento no nível individual com as pessoas que realmente faz sentido. São as mais qualificadas e as mais engajadas. Tá? Esse aqui é o Canvas da OnTheSkin, que é a primeira vez que eu estou mostrando na internet, de fato. Inclusive, eu nunca nem publiquei sobre ele. Não, eu fiz uma newsletter ontem que eu mostrei uma imagem dele. Mas o Canvas da OnTheSkin, ele é uma consolidação de anos de estudo em estratégia de marca para consolidar no mesmo template o posicionamento de marca pessoal, os objetivos de negócio, indicadores-chave do programa de social selling e aqui na parte de cima a linha editorial. Tá? Então, se a gente está falando de linha editorial, a gente está focando na parte de cima. Mas o fato de vocês terem essa imagem como guia, terem esse template como guia, ter esse Canvas como guia, já vai fazer com que vocês pensem de forma estratégica e de forma autêntica sobre como navegar dentro de uma plataforma de conteúdo, por exemplo, o LinkedIn. Tá? Então, o primeiro ponto é você analisar essa parte de dentro aqui. Inclusive, eu concordo muito com o Vitor na questão de, as marcas, elas deveriam nascer olhando para dentro, não para fora. Então, primeiro você olha para dentro, você fala assim, quem eu sou, o que eu quero, depois você olha para fora, porque opções lá fora tem 1 milhão. É muito mais fácil escolher um público-alvo depois que você definiu quem você é, o que você gosta. Então, você começa assim. Na nossa metodologia, a gente tem aqui dezenas de perguntas só para a investigação da estratégia de marca pessoal. Mas aqui, dentro de cada um desses quadrantes, você tem uma pergunta. Começa pelo problema. Qual o principal problema que nós resolvemos do público-alvo? Proposta única de valor. O que nossa marca entrega para resolver o problema do nosso público-alvo? De forma única. Propósito, missão, visão, público-alvo, razões para crença, competências-chave. E aqui você vai. Isso aqui precisa estar integrado aos objetivos de marca e de negócios, que isso é um trabalho de social selling. Então, de novo, você não vai ficar falando só sobre sua vida pessoal e tudo mais. Tá? Tem que ter indicadores-chave para a gente entender o sucesso dessa estratégia a curto, médio e longo prazo. Tá? E eu vou falar especificamente sobre isso daqui a pouco.
E aqui a gente tem a linha editorial. Então, esse é o primeiro passo. Aqui tem um exemplo de uma das nossas clientes, que é a Patrícia César, que, inclusive, com a ajuda do nosso trabalho, ela vendeu a empresa dela para a maior empresa do segmento, tá? Que, no caso, é na área de investimentos. Mas aqui, vocês têm um exemplo desse canvas da OnDSkin preenchido. E se vocês tiverem dúvidas sobre como preencher e tudo mais, podem me mandar uma mensagem no LinkedIn. Deixa eu fazer uma pergunta difícil. Claro. Se você fosse pontuar 3 coisas do Canva só, Tá. quais você ficaria? Cara, eu ficaria com problema, proposta única de valor e essa parte dos temas aqui, da linha editorial. Por quê? Porque problema e proposta única de valor estão mais associados a impactos tangíveis de negócio associados à sua marca pessoal. E nessa parte aqui, você tem toda a definição do que você vai falar. De tudo que eu posso falar no mundo, do que eu vou falar. E você não tem um foco do que você vai falar se você não olha o resto. Inclusive, assim, eu me cocei para dar essa resposta, porque se você analisar o Canvas em si, ele é todo complementar. Sim, então, uma parte fundamental aqui, por exemplo, para você definir, isso é um aprendizado para todo mundo aí, uma parte fundamental para você definir o que você vai falar dentro do pilar mercadológico são as suas competências-chave. Quais são suas competências-chave? Entendeu? Sobre o que você realmente manja. Senão você fala de uma coisa que você não entrega, você pode criar uma atenção e não vai aterrissar no vizinho, né? A reunião. Sim, O cara vai te sim. pedir uma coisa que você não faz. É um ponto de linha editorial que eu acho que até pegando um gancho nessa sua resposta, e eu gosto também de linha editorial como uma das opções, porque no exercício de falar mais sobre assuntos topo de funil, a galera se perde muito, cara. Se não é estratégico. Porque eu subo pro chat GPT. E eu entrego o quê? Eu não tenho inteligência artificial. Cara, não nada, entendeu? Então, ou eu vejo o executivo postando o robô da Amazon entregando coisas na... Putz, olha, aí tem vários, hein? Eu vou contar. Sim, sim. E tem vários. Robô entregando coisas na casa, na frente, saindo voando e falando, não, a inovação é uma coisa que é impossível você se manter apático a isso. Só que o cara vende o quê? Azure. Nuvem. Ele não vende nem o robô, ele não é nem da cadeia de suprimento, nem de marketplace. E isso é uma falha crítica de competência-chave e linha editorial. Sim. A galera não tem noção, né? Mas eu vejo que existem dois extremos, tá? Existem dois extremos. Existe um extremo, assim, da pessoa que, por exemplo, sei lá, o Vitor Dias, ele vende uma consultoria de geração de demanda para, sei lá, enterprise. E aí você só fala sobre a sua metodologia da consultoria de geração de demanda para enterprise e todo dia é só isso que você fala. Isso é o chato, né, também. Existe o outro extremo que é assim, a pessoa que, como você mencionou, assim, ele só fala de qualquer tema pessoal ou qualquer tema que ele vem na cabeça dele que não tem nenhuma relação com nada que está aqui no canvas dele. Eu vejo que os dois lados deveriam caminhar para um centro. Porque, na verdade, o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem em conteúdo no LinkedIn é não diversificar os seus conteúdos. Então, cara, assim, o conteúdo pessoal, por exemplo, de pilar pessoal, ele é muito importante para você se conectar, construir relacionamentos profundos com a sua audiência. Ele é muito importante. A gente vê, por exemplo, nos nossos números com os nossos clientes, em termos até de resposta para venda, é um dos pilares mais importantes, sabe?
Obviamente, talvez o mercadológico seja o mais importante, porque o objetivo do conteúdo do pilar mercadológico é te posicionar como autoridade e como, assim, o top of mind naquele segmento específico. Mas o pessoal é aprofundar relacionamento e o institucional é tangibilizar os diferenciais da sua organização através de histórias com a perspectiva pessoal. Então, por isso que a gente montou dessa forma. E hoje, esse é um dos diferenciais da Onda Skin. A gente consegue produzir conteúdos pessoais dos nossos clientes que soam como histórias, como se eles estivessem conversando com uma outra pessoa, sabe? Mas, enfim, para o próximo, né? Esse slide está na ordem errada. O próximo seria a expansão estratégica da rede, que é assim, é outro ponto. As pessoas falam, vamos produzir conteúdo, mas às vezes não tem as pessoas certas olhando para o conteúdo. E o LinkedIn te dá aí um número X de convites de conexão para enviar toda semana. Então, por que você não usa isso? Para trazer o seu ICP para a sua rede. Literalmente, aqui eu estou falando de enviar, não vou falar o número exato, tá? Mas dezenas de convites de conexão todos os dias para o seu ICP. É isso. E aí a grande questão se torna, poxa, mas como é que eu tenho uma taxa de aceitação alta desses convites, né? Sim. No nosso caso, a média dos nossos clientes é acima de 50%, a média de mercado, se eu não me engano, é entre 30% e 40%. Você responde essas duas perguntas. Então, você manda o convite de conexão e o convite tem que ser contextual. Você tem que mandar a mensagem personalizada. Por que você quer se conectar comigo e o que nós temos em comum? Você responde isso. Então, assim, dificilmente, por exemplo, o Iago vai chegar depois desse webinar, ele está aqui ao vivo com a gente. Dificilmente, se ele me mandar um convite de conexão falando, Lucas, eu estava com você, conversando com você no webinar, gostei disso, daquilo que você falou, vamos nos conectar. Eu não vou nem conseguir dizer não para isso, assim, sabe? De tão contextual que é, como se ele estivesse aqui na minha frente agora e por que eu não me conectaria com ele, entendeu? Então, esse ponto é muito relevante. Então, primeiro o posicionamento, depois a expansão da rede, tá? E depois a parte de conteúdo com alma. Aqui é um hack que eu separei, inclusive, para todos vocês que estão assistindo. Existe um modo de criação que você consegue ativar no LinkedIn e basicamente ter 20% a mais de alcance orgânico. É uma funcionalidade recente que demonstra o posicionamento do LinkedIn de dar benefícios para os produtores de conteúdo na plataforma, que estão aí perto de 3% dentro dos usuários ativos, tá? Que é um número muito baixo. Então, assim, todos vocês podem ativar o modo de criação e vão ter esse benefício. Mas no lado do conteúdo, eu daria essas dicas. O primeiro é diversificar o seu conteúdo. O segundo é pensar quais temas você vai falar. A maioria das pessoas não pensa, simplesmente fala, pensei numa pauta legal, vou escrever e escreve. Só que ela não entende que as pessoas da sua audiência, elas têm uma jornada. Então, às vezes, de forma inconsciente, a pessoa está ali todo dia só produzindo um conteúdo pessoal, todo dia só produzindo um conteúdo mega institucional, quando, na verdade, o segredo está no equilíbrio entre os três pilares. Sim. Lucas, quanto que eu vou colocar de um conteúdo pessoal, que tende a ser mais topo de funil, quanto que eu vou colocar de um conteúdo mercadológico, que tem que ser mais meio de funil? Depende da sua estratégia. Inclusive, grandes influenciadores do LinkedIn, como, por exemplo, o Gustavo Caetano, que é um desses que publica muitos vídeos de máquinas e coisas que claramente são topo de funil, pensados para alcançar uma base muito grande, mas não é um conteúdo necessariamente tão interligado ao serviço que ele vende, ele é um grande canal de comunicação das empresas em que ele é sócio. O Gary Vee, se você perceber, a maioria do conteúdo que ele publica é topo de funil. Por quê? Porque ele tem 5, 10 empresas ali abaixo dele. Então, ele tem diversos ICPs, diversos públicos que ele vai atingir e ele consegue atingir um volume muito grande. A grande questão não está exatamente na estratégia, mas está em como a estratégia se conecta com outros pontos na jornada de compra do seu ICP. Porque você pode ter uma estratégia muito topo de funil e depois você vem com os canais institucionais e faz um remarketing em cima, educando uma base qualificada ali, engajada da sua audiência, entende? Então, esse é um ponto fundamental dessa estratégia aqui do influenciador corporativo, é você pensar
aonde esse canal de perfil pessoal se encaixa na jornada do meu cliente. Tá? Ô, Lucas, uma dúvida. Tá. Como eu diversifico sem descolar do objetivo? Proporção. Então, no seu caso especificamente, né? Como eu te educaria? Eu começaria a reduzir a proporção de conteúdo mercadológico e aumentar a proporção de conteúdos pessoais e institucionais. Por exemplo, eu não sei nada da sua consultoria. Você não fala sobre ela. Você fala Sim. sobre geração de demanda e tal, que beleza, é muito mais importante do que você ficar falando todo dia da sua empresa. Sim. Mas talvez se você tivesse um post contando como funciona a sua consultoria ou algum case, eu me interessaria. Sim. Porque eu estou num ponto da jornada muito mais avançado do que talvez a média dos seus seguidores, Sim. certo? Então, é uma publicação que não vai ter muito alcance, não vai ter muito engajamento e não é para ter. Mas aí, Então, uma pergunta, porque, por exemplo, quando eu vejo o conteúdo pessoal, pensando em não apenas diversificar, no B2C tem um lance de causa, né? Então, assim, a linha editorial de muito influenciador, B2C, tô falando de B2C, não de B2B. Gente que é muito boa de Instagram. Ele quer qualificar mais o público de algumas coisas. Então, ele começa a falar de coisas de valores muito mais do que de... Não muito mais, mas ele intensifica mais os valores para ficar mais claro ali e a audiência ser uma audiência, tipo, cara, eu vou viver com esse cara, não é que eu vou comprar dele, ele vai fazer parte da minha rotina. Então, a minha dúvida é, em relação ao conteúdo pessoal, como... Você falou de proporção ali entre as linhas editoriais, beleza. Então, eu entendi como medir, diversificar. Mas mergulhando no pessoal, com os clientes que vocês tocam, etc., o que é relevante do pessoal? Para não ser tipo, aqui, mais uma vez, uma coisa que, tipo, é mais para o programa mudar um pouco e não ficar tão chato, ou tem uma coisa profunda ligada ao propósito, ligado ao problema? Então, essa é a dúvida. tem uma coisa profunda ligada aos princípios, principalmente. E aí, cara, eu diria que muitas vezes um conteúdo puramente pessoal educa o público sobre os valores da empresa mais do que um conteúdo institucional. Uhum, Vou dar um uhum, exemplo. A gente tem um PDF com as 100 pautas de conteúdo que melhor performaram em 2000 enfim, nos últimos anos nos nossos clientes, e aí é dividido por pilar. Dentro do pilar pessoal, uma das que tipo, traz muito alcance, muito engajamento, por exemplo, o que eu aprendi com meu pai, o uhum, que eu aprendi com os meus pais. Porque isso traz uma motivação intrínseca muito forte, que pode ou não gerar uma identificação com o público, mas que gera uma certa justificativa de por que a empresa pensa assim. Então, gera uma conexão muito forte com os atributos institucionais que faz com que as pessoas acreditem em certos atributos institucionais de uma forma muito indireta, muito intangível, entendeu? uhum, De fato, assim, se a gente pensasse muito a longo prazo, tá? Porque assim, 2016 eu comecei uma empresa Onda Skin. Eu pretendo uhum, ter outras empresas no futuro. O sim. público que está comigo, ele pode me seguir por causa do tema influenciador corporativo ou pode me seguir porque ele gosta muito do Lucas, se identifica muito com o Lucas. O cara que me segue só por causa da questão técnica, porque eu quero aprender a trabalhar minha presença digital com o Lucas Gomes, daqui a 20 anos não vai comprar meu produto. Uhum, O cara que me segue porque ele se identifica muito comigo e com tudo que está por trás do que eu faço, daqui a 20 anos ele vai comprar meu produto. Mesmo que eu esteja vendendo perfume, sei lá, qualquer não, coisa. uhum. Entendeu? Se a gente realmente pensasse muito a longo prazo, a gente produziria menos conteúdo técnico, porque a verdade é que daqui a 20 anos, ninguém que está aqui, a empresa de ninguém que está aqui vai estar fazendo o que faz hoje, provavelmente, entendeu? Então, é um equilíbrio entre essas questões, sabe? Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com B2C e o mercado, até sobre branding, posicionamento e Uhum. tudo mais,
E o mercado B2B está evoluindo muito nesse sentido, porque é o que você falou, numa época que a gente tem cada vez mais conteúdo, tanto de empresas quanto de influenciadores corporativos, a gente tem que se diferenciar. E aí só o conteúdo técnico vai passar a não ser um diferencial tão forte, entendeu? A mesma coisa acontece nas startups, nas empresas de tecnologia. Então, em questão de meses ou, às vezes, poucos anos, aquela tecnologia que há 20 anos era proprietária, patenteada, isso e aquilo, pode facilmente ser copiada por algo que, às vezes, é gratuito, sabe? Então, o que de fato é o diferencial competitivo das empresas? O que de fato é aquele diferencial que torna as empresas sustentáveis por anos hoje? Já pararam para pensar isso? Pelo que eu venho refletindo, a única coisa que eu consigo pensar é cultura. Porque é uma coisa que vai ser responsável por fazer a empresa se transformar ao longo do tempo, por exemplo, mas mantendo uma essência. Então, na minha visão, por exemplo, as empresas deveriam estar mostrando mostrando tanto a cultura quanto os seus produtos no dia a dia, sabe? Mas, enfim, no final das contas é um equilíbrio. Então, por exemplo, se você hoje só produz conteúdo pessoal, eu não faria uma transição radical. Eu pensaria, poxa, vamos fazer aqui uma proporção de 5 conteúdos pessoais para um mercadológico. Vamos começar, entendeu? Eu só produzo conteúdo mercadológico. Faz aí uma proporção. A cada 3 mercadológicos, vou postar um pessoal e um institucional. A cada 5... Ou você pode pensar por etapa do funil também. A cada X conteúdos topo de funil, eu vou publicar um meio de funil e X fundo de funil, sabe? É uma lógica que a gente tem para planejamento de conteúdo no nível mais operacional na OnTheSkin. Muito bom, muito bom. E aí eu sei que você tem outras perguntas, mas só para fechar com a questão do marketing de relacionamento, o que a gente faz aqui, então a gente expande a rede. Então essa metodologia foi desenhada como um flywheel, porque Sim. eu adoro coisas que se retroalimentam positivamente, justamente porque no longo prazo isso tende a construir um valor acumulado muito grande. Então você tem um posicionamento como especialista no seu segmento que traz a sua narrativa. Você tem as pessoas certas entrando na sua rede a cada dia. Você tem uma conversa com eles de modo que você constrói relacionamento e se posiciona como uma autoridade frente a eles. E aí o que você vai fazer é mapear as pessoas mais qualificadas e mais engajadas da sua rede e vai aprofundar o relacionamento com eles. Vai mandar uma mensagem no privado. A gente tem desenvolvido muito aqui nutrições, a gente chama de nutrição nativa no LinkedIn, né? Que é, cara, como que eu posso gerar valor para as pessoas que já estão vendo mais valor naquilo que eu estou fazendo? Eu posso entregar um conteúdo mais aprofundado? Eu posso fazer um comentário sobre a mudança de emprego dele? Eu posso... Cara, tipo assim, as opções são infinitas. Posso convidar ele para um evento? E aí aprofundar o conteúdo e o relacionamento, eu posso, enfim, as opções são infinitas, mas a gente vê isso como muito efetivo quando direcionado para o público certo, que é o público engajado e qualificado, e quando feito de forma humana, né? Então, é você falando com a pessoa de uma forma super natural. E aí a gente tem essa parte aqui das métricas. Mas eu acho que você ia me perguntar alguma coisa. Eu tenho muitas perguntas. Inclusive, eu até ver. Iago, Davi e Lígia, se tiverem alguma pergunta, pode perguntar, tá? Porque eu vou ter pergunta aqui até 11 horas da noite. E a esposa do Lucas tinha perguntado que horas ia acabar. Ele falou 8, 8 e 2 já. Relaxa. Eu tenho uma Mas de manda, Davi. campo tático. Como é que a gente consegue, como é que vocês fazem, Lucas, para identificar as pessoas que mais interagem com os seus conteúdos? Porque o LinkedIn ele não dá, né? Ele dá somente cargos, empresas, é manual, Isso. como é que você faz? Manual. Hoje em dia é manual. Ainda não tem uma forma da gente extrair dados do LinkedIn tão específicos, tá? Então, uma forma, por exemplo, de você medir
que a gente chama de engajamento qualificado, é você pegando suas publicações, extraindo o público dali. Então, você basicamente anota todo mundo que reagiu com a publicação e aí você faz um filtro daquelas que são qualificadas. E aí você faz, a partir disso, um mapeamento do comportamento de determinadas pessoas dentro da sua rede para entender quais são as mais qualificadas e as mais engajadas. Ele faz esse cruzamento. E isso, na verdade, não é só conteúdo, tá? Tem outros pontos de contato que são bem relevantes, como visita ao perfil. Toda vez que uma pessoa quer saber o que você é, o que você faz, ela visita o seu perfil. Toda vez que uma pessoa vai mandar uma mensagem, ela visita o seu perfil. Então, é um ponto bem relevante. E até mensagens também, troca de mensagens, tem vários pontos de engajamento possíveis dentro do LinkedIn, mas infelizmente hoje é manual. O LinkedIn ele está fazendo uma transição para liberar anúncio para perfil pessoal, tá? Isso é uma informação que a gente já teve de dentro do próprio LinkedIn, e também de dar mais dados, de dar mais métricas para os criadores de conteúdo. Então, a gente pode ver mudanças nesse aspecto ainda esse ano. Tá? Show de bola. Eu tenho um certo receio aí com esse anúncio de perfil pessoal, por conta não somente que você perde a curadoria natural da plataforma, porque você começa a dar o alcance não mediante a meritocracia do conteúdo, mas em si por questões de pagamento, mas esse não é nem o principal motivo. Eu acho que o grande ativo do LinkedIn é justamente a qualificação do público, né? Até que ponto isso vai banalizar a estratégia de conteúdo e vai afastar as pessoas que realmente entregam valor para a plataforma, que são os C-levels, enfim, as pessoas mais qualificadas. Mas isso aí enfim, eles lá dentro devem estar bem cientes disso, né? Então, Exatamente. É exatamente o que eles estão discutindo lá dentro, porque a política do LinkedIn é retenção de pessoas dentro da plataforma hoje. Eles nem olham tanto mais para número de usuários no mundo e coisas do tipo assim. Como é que a gente tira o pessoal do Instagram, do TikTok e deixa eles mais tempo no LinkedIn? Então, eles mesmo estão buscando o caminho para isso e definitivamente, enfim, eles só conseguem enxergar claramente o social selling através de perfis pessoais dentro da plataforma. Então, é uma tendência assim muito forte e inegável. Tanto que eles, inclusive, o termo social selling, eles estão criando uma nova categoria de termo que chama deep sales, que é vendas profundas, sobre uma construção de relacionamento mais longa. Ô, Lucas, só uma pergunta sobre o Canvas, que eu achei sensacional. Após o preenchimento da parte interna dele, você sobe para alguma ponta em específico a ordem de preenchimento? Eu achei muito massa isso. Ótima pergunta. Existe sim uma ordem específica de preenchimento do Canvas. Eu falo muito rápido, então vamos ver se você vai conseguir anotar. Propósito, missão, visão. A partir daí a gente vem problema, proposta única de valor. Competências, princípios, personalidades, diferenciais, público-alvo, objeções, razões para crença. Daí você sobe, você desce. Por quê? Porque a sua estratégia de conteúdo tem que estar dos seus objetivos de marca, de negócio, seus indicadores-chave. Então, você desce. Objetivo de marca, aqui é da marca empresarial, que vai estar muito ligado à visão da marca pessoal. Objetivo de negócios, social selling, indicadores-chave, e aí você vem aqui para cima e termina. Muito massa. Muito, muito, muito legal isso. Genial. Você é generoso, hein, Lucas? Parabéns. Eu gosto de gente que é generosa nos conteúdos. Porque tem gente que esconde muito ouro. E é engraçado, né? Eu vou falar uma coisa aqui que vamos ver se vai concretizar. Futurologia. Eu acho que eu já comprei a Onda Skin em algum momento. No futuro. E o que eu quero dizer com isso?
Se eu precisar exatamente do que está rolando e ver como uma alternativa na minha solução, etc, etc. O fato... Isso que na jornada de compras... o B2B não tem muita noção, as pessoas não têm muita noção, que elas já estão no funil. Todo mundo aqui está no funil. Né? Então você está sempre no funil de alguém. É outra afirmação também. Você sempre está no funil de alguém. E porque eu acho que quando o cara entrega muito, ajuda antes de vender, que é um mantra para mim para fazer marketing, é o que o Lucas está fazendo aqui, ele sempre tipo, já comprou, porque ele já trocamos tempo aqui, né? Já trocou nosso tempo. Então foi a primeira compra, assim. Então, quando a gente traz isso para a estratégia de marketing, entendendo esses pontos de contato, se na jornada de compra tiver dinheiro e tiver dor, já foi, cara. Já foi. Então, para de compartilhar aí, Lucas, só para contar uma história muito rápida. Por que eu tô falando isso? Ano passado, eu fiz um pouco da flywheel ali que o Lucas falou, sem saber de forma organizada, mas olhando ali também o meu jeito de olhar as coisas. Então, eu vi alguns CEOs que estavam ligados a iCombinator. E aí eu comecei a adicionar vários. Aí, vi um post meu em um dia. Ele me mandou um inbox. Cara, eu li isso um dia. Foi no outro dia, assim. Ele leu muito rápido minha timeline e me chamou de inbox. Falou, cara, queria fazer um bate-papo com você, trocar uma ideia, queria pegar o seu cérebro emprestado para umas coisas que a gente tá tendo problema aqui. Beleza. Falei com ele. Cara, eu falei tudo o que eu faria pelo negócio dele. Tudo. Tudo, sem exceção. Falei, eu faria isso. Se eu trabalhasse, se eu fosse seu CMO, eu faria isso. Isso foi outubro. Janeiro, o time de marketing mudou. A head saiu. Ele precisava tocar as ações de marketing. Ele mandou me inbox. Vitor, tudo bem? Como estão as coisas aí? Podemos conversar? Ele nem falou com outras pessoas para ajudá-lo. Porque ele comprou de mim aquele dia lá. Entendeu? E aí eu falei para ele assim, eu falei, você já é meu cliente. Você não sabe ainda. Aí ele falou, como assim? Lógico que não. Eu falei, você já é, cara. Você já é. A gente vai trabalhar junto. Eu não sei se é agora, daqui 5 anos, mas tipo, na conversa e tudo mais. Então, esse é o lance também do social selling e das relações de longo prazo, que é um ponto do que o Lucas fala também, porque uma das perguntas que ia fazer, Lucas, quanto tempo para as pessoas que vão ver depois, porque vai vir vendedor normal querendo assistir a live, querendo saber, cara, eu tenho uma meta para bater, a galera tá falando de gerar demanda através do LinkedIn. Quanto tempo? Se você fosse colocar uma linha do tempo, beleza, fiz o Canvas, comecei, tal. Quanto tempo você acha? Porque ó, o ciclo de venda disso aí, dessa situação, foi outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses, mas eu não tava nem querendo comprar pro cara. E você tem essa chance também quando você produz. Eu não tava necessariamente queria que ele comprasse. E aí ele veio e, cara, negociou o valor rápido e foi. Então, quanto tempo? Pegando os clientes da Onda Skin, todo esse contexto aí, para a galera entender isso, porque vai descer para o plano de marketing, Lígia é head de marketing, Davi está com o plano dele, outras pessoas vão ouvir, quero social selling, quero um perfil, eu preciso plugar isso na estratégia e vai ter que gerar receita. Qual que é o caminho? Quanto tempo? Então, conta aí pra gente o que você tem de história. Cara, a gente tem muito dado, né? A gente tem muito dado dos nossos clientes e eu vou compartilhar um outro slide aqui que mostra um consolidado de resultado. Assim, pela nossa experiência, o tempo, eu não vou responder só que depende, tá? Porque obviamente depende. Sim. Mas o tempo, ele é proporcional a o tempo de fechar ou de gerar um lead ou algo assim, ele é proporcional à reputação do executivo do mercado e
a rede atual dele no LinkedIn. E isso, por si só, é um discurso de venda bem interessante para a gente, porque quando uma pessoa vem comprar da gente, primeiro eu faço isso que o Vitor falou, né? Falo exatamente tudo que eu iria fazer. E aí, depois, eu apresento... A minha equipe comercial tem tipo um processo que eles analisam sobre vários aspectos o potencial daquele cliente. E o que a gente enxerga é que tem muita empresa que tem... Cara, só essa por si só eu já acho bizarro, mas tem muita empresa que está investindo, sei lá, uma grana em página corporativa, que tudo que o executivo fez até hoje no perfil pessoal foi compartilhar publicações, e mesmo assim tem muito mais relevância do que a página corporativa, que tem, tipo, 5 vezes mais seguidores. Então, assim, a gente analisa a demanda reprimida. Para dar uma ideia de tempo para esse tipo de programa, eu falaria aí entre 7 e 12 meses para ver resultados, assim, mensagem chegando no seu inbox falando, cara, Vitor, quero comprar seu serviço, quero saber mais. Só que qual que é a questão? Aqui, o que vale muito mais é o nível de qualificação e o nível de educação que as pessoas têm. Sim. Eu fiz uma pesquisa, a gente usa essa estratégia há anos. Eu fiz uma pesquisa com todos os meus 20 clientes passados. E teve uma resposta para uma pergunta que me deixou extremamente... primeiro me deixou frustrado e depois me deixou assim, abismado. Por que me deixou frustrado? A pergunta era: quais foram as empresas que você considerou na hora de buscar a solução para esse problema que você tinha? Não teve um que tenha falado que considerou outra empresa que não fosse a OnTheSkin. Um dos 20. Todos só consideraram OnTheSkin. E aí eu vou para conversar com outras empresas de serviço B2B e falo, olha, a gente trabalha em algumas das maiores multinacionais do mundo, a gente não passa pela área de compras. Porque as pessoas não conseguem comparar o nosso serviço com outra coisa que existe. E aí não é mérito só do serviço, e sim de toda a construção, de toda a jornada, de toda a educação, de todo o marketing. Sim. Entendeu? Então, eu diria isso, 7 a 12 meses, tá? Podendo ser antes, podendo ser depois, mas que vai literalmente mudar a lógica de geração de demanda comparado com outros canais. Então, se você comparar a eficiência desse canal aqui para trazer leads extremamente qualificados e comparar o tempo que a equipe de vendas perde qualificando o lead via SDR, via Google AdWords, via um monte de frente, enfim, é um tempo absurdo. Se você comparar o LTV dos clientes, se você comparar uma série de outras coisas, passa a se tornar extremamente relevante. E aí, no final das contas, o que a gente quer é ter o executivo como a maior referência naquele segmento, naquele mercado. E isso, por si só, assim, vai gerar uma série de oportunidades que vão muito além de oportunidades comerciais. E eu perguntei... Não, excelente. Porque acho que é bom ter clareza também, porque senão se frustra e mata o canal, né? Então tem que ter paciência. Se não tem a cultura da execução ali, não vai aguentar, não vai entender, e aí tipo, não, beleza, field sales mesmo e tudo mais. Então até para quem for pensar um planejamento, né? Perigoso ele ancorar no perfil corporativo só. É perigoso até ancorar nos resultados dos meus clientes. Sim. A gente já teve cliente que chegou, olhou um case e falou, cara, beleza, é esses resultados que eu posso esperar? Eu falei, não, não é, mas Sim. chega depois de tanto tempo e a pessoa, não, porque deu tanto tempo. Na minha visão, é um programa que tem que ser olhado para 1 ano. A maioria dos contratos que a gente tem fechado na OnTheSkin são de pelo menos 1 ano. Legal. Então, assim, cara, você quer fazer isso aqui dar certo? Não pense em vender. Pensa como que eu posso gerar o máximo de valor para essa audiência aqui. É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom, seu Lucas.
Valeu o papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Putz, eu tenho tantas, Lucas. Nossa, tantas. Mais uma aí, cara, eu fico muito animado com isso aqui. Tipo, eu esqueço que o resto do mundo existe. Assim, eu gostaria de fazer isso todo dia na minha empresa. Assim. A gente tem que ficar preenchendo contrato e fazendo essas coisas. O sonho do CEO é ficar postando, né? E falando com o cliente, com o mercado, mas não consegue, né? Tem muita coisa pra fazer. Deixa eu falar uma paradinha, Vitor, rapidinho, só que Manda, Davi, manda aí. eu acho que o social selling, até que você colocou mesmo como tendência para 2023, é aquilo que a gente vem falando, né? Que a confiança vai ser o drive de diferenciação na hora da venda. Uhum. Né? Por conta muito do que o Lucas falou, a gente tem hoje um mercado que está nivelado por funcionalidades. Então, quais são os elementos que vão te fazer comprar no final das contas, né? E com certeza a confiança é atrelada a uma qualidade de serviço e tudo mais. E como construir essa confiança? Com toda certeza o social selling é o caminho. É um dos, e é um dos mais fortes. Porque você consegue humanizar, você consegue passar autoridade, você consegue ter um bom alcance, né? Caindo para a parte de tática, utilizando o LinkedIn. Então, assim, acho que dentro dessa construção um pouco mais macro do planejamento da marca, né? Você tem ali quais são as ações que a gente vai utilizar para corroborar essa confiança que a gente sabe que é um diferencial competitivo na hora da venda. Esse é o social selling, para mim, cai com uma luva aí. Né? Então, acho que para quem, enfim, o CEO que não consegue ver muita lógica, às vezes, não vou ficar postando. Você não está fazendo isso por você, você está fazendo isso também pela marca. Sim. Um pouco disso. Sim. E esse ponto de confiança aí dá um episódio inteiro. Vamos falar disso aí, Davi. Então, quando a gente fizer junto, a gente vai falar disso aí. Se o Lucas quiser, ele tá convidado. Porque o ponto então, que é um pouco desse caso que eu contei aí. Então, tipo, cara, e acho que a lógica inverteu, né? Então, o inbound travava tudo para você. É o lead scoring da não sei o quê, para poder falar com alguém. Porque era um outro modelo e não é que tá errado, é que precisa ser mais barato. Então, como é que eu qualifico antes? Porque eu acho que a lógica mudou. Antes era como que eu falo com menos pessoas possível mais qualificadas. E agora no B2B eu vejo gente que, tipo assim, empresa grande, head, querendo falar com o máximo de pessoas possível, porque entendeu o que essas coisas destravam, assim, sabe? Então, eu falo com mais gente, impacto mais gente e tenho mais chance de ser indicado, de fechar negócio e tudo mais. Então, até esse lance do SLA, do outbound ou do lead inbound que passa, será que passa? Porque o cara não é o cargo. Eu já vi tanto essa lógica furar a bolha tantas vezes, já vi tanto analista levar projetos de milhões para cima. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, é um ponto que eu tomo cuidado e conversando e ajudando outras empresas, não adianta ficar querendo ver cifrão em todos os leads. Então toda hora, tipo, não, eu falo, mas e o time de... Eu falo do time de vendas, mas o time de marketing tem que ter maturidade bastante para passar o lead de um jeito que você fala assim, cara, não é impossível você não fechar isso aqui. Você tem que ser... Tá muito fácil. Essa é a responsabilidade do marketing, eu acho. Então, de tipo assim, cara, eu sei que ele tem problema, ele já me falou, tal. Porque o cara, quando recebe o lead de oportunidade, cara, entendeu todo o processo e não vai reclamar de quem tem uma alta intenção e tá bem posicionado. Agora, quem vê toda a oportunidade só como venda, também não consegue nunca fazer social selling. Não vai aguentar 3 meses de projeto. Então ficar nesse ponto de, tipo assim, tudo é venda. Tipo assim, não, esse like, opa, tudo bem, vamos fazer uma reunião? É isso também, né, Lucas? A galera tem que não te entender errado para ver que, tipo, é criar relacionamento mesmo. Então é uma virada de chave e é engraçado como as pessoas, tipo, na hora de trabalhar muda. Elas esquecem que o mundo real é o mesmo mundo. Então, por que as pessoas vão te aceitar se elas não te conhecem? Por que você vai passar seu telefone se você nunca... É a mesma coisa. E aí na cadência de LinkedIn Helper quer que a galera faça tudo. Top reunião, faça diagnóstico. Então, tem que tomar cuidado. Mas, Lucas, falando de outra pergunta rápida, eu perguntei quanto tempo, mas eu acho que uma pergunta que é interessante é qual que é a mentalidade. Porque acho que é um lance mais de filosofia, de entender e concordar, do que o lance de métricas e tática e tudo mais. Porque se o cara não entendeu do que você está falando, ele está achando que é uma ferramenta de vendas apenas,
ele vai se frustrar muito, né? Então, qual que é a cultura que é para dar certo? Que é o que vocês Emendando têm. rapidinho, esse é para todo mundo o social selling? Ou existe um certo nível? Boa. Daqui a 10, 20 anos, a gente nem vai mais fazer essa pergunta. E, tipo, quem não estiver fazendo social selling é que vai ser estranho. O vendedor que não estiver no digital é que vai ser estranho. A pessoa de marketing que não tiver vai ser estranho, entendeu? Assim como todo mundo hoje tem uma conta no LinkedIn, um currículo, uma conta no Instagram. Então, o que eu acredito é aquilo que eu falei antes. Existem pessoas que têm uma demanda reprimida absurda que elas não estão percebendo e que, se elas investissem um pouquinho de tempo, às vezes elas já têm a rede. Às vezes elas não precisam tanto assim expandir a rede, sabe? Às vezes elas já têm muita reputação, às vezes elas já têm muita expertise, então é só fazer um pequeno esforço, sabe? Para essas pessoas, tipo, era para ser para ontem, mas outras pessoas têm construído do zero. Eu lembro, antes de começar a minha empresa, eu trabalhava em finanças. Eu não tinha rede, eu não tinha reputação, eu não tinha posicionamento, eu não tinha expertise quase. Mas eu construí, entendeu? E aí a pergunta do Vitor, qual é a mentalidade? Cara, é uma mentalidade que pode parecer utópica para algumas pessoas, mas, de novo, analise o seu ciclo de vendas direito. Não analisa a partir do clique do Google Ads. Analisa. Eu até diria para as empresas começarem a olhar um pouco menos para o ciclo de vendas e olhar mais para o ciclo de compras, olhar mais para o comportamento de compra. Porque, assim, se uma pessoa chegou na intenção de querer contratar o seu serviço, pesquisou no Google Ads, no Google, clicou no seu anúncio, ela já está no processo, já está no funil há muito tempo, tá? Então, cara, para mim, é literalmente uma questão de educação do mercado de marketing e vendas B2B, entendeu? Eles entenderem que aqueles 95% que não estão no momento de compra representam o maior potencial para a maioria das empresas. Eles entenderem que, talvez, se eles investirem um pouquinho mais de tempo na própria operação, eles não vão fechar, sei lá, 10 mil de MRR nesse mês, mas vão fechar 100 mil em 4 meses, pensando em construir relacionamento, pensando no longo prazo, pensando... Então, essa é a mentalidade. A mentalidade é você pensar a sua empresa não como algo que vai ser vendido daqui a 6 meses, e aí você tem que valorizar a empresa igual um maluco em 6 meses, mas pensar que você está construindo um negócio para a sua vida. Pensar que você está construindo relacionamentos para a sua vida. Tipo, no final das contas, essa é a mentalidade. É você se colocar no lugar de entender o impacto que você quer ter daqui a meses e anos e não, tipo, no próximo quarter e aí depois eu vejo se eu estou vivo de novo, entendeu? Essa é a mentalidade. Mas, de fato, dá para a gente aterrissar na realidade e entender que, se você olhar o ciclo de compras, você vai ver que faz sentido construir relacionamento, porque você vai ser um dos considerados quando aquele comprador pensar naquela dor, naquela categoria, e isso tem muito mais valor do que receber um pedido de proposta de orçamento frio. A Lígia fez uma pergunta para mim aqui no chat. Ela não está querendo aparecer. Fez uma pergunta interessante até. Se o foco é se comunicar para gerar oportunidade, conta uma situação curiosa de levantada de mão diante de um relacionamento. Palestra, voo no avião, banheiro da academia. Tem uma muito engraçada, Voo na no verdade. avião ficou muito pleonasmo. Voo no avião. Ignora. Tem Justo uma você, muito hein, Lígia? engraçada. Justo eu. Depois eu Tem um explico, muito depois ela engraçado. explica. Tem um que eu uso como exemplo para alguns clientes. Eu fiz uma vez uma publicação muito pessoal no LinkedIn. Tipo, literalmente, eu botei uma foto minha andando de skimboard e falando assim, como que eu me sinto quando eu ando de skimboard e tudo, e como é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida e tudo mais. Daí, assim, dentro de 24 horas, eu recebi uma mensagem de um CEO de uma empresa, assim, de
100 funcionários de tecnologia aqui do Rio e falando, olha, a gente está revendo as nossas estratégias de marketing aqui na empresa X e a gente quer conversar com você para entender se faz sentido implementar, enfim, a sua metodologia, queria ter insights seus nessa estratégia e tudo mais. Aí lá embaixo ele escreveu assim, ó, PS, meu filho também anda de skimboard. Então, Literalmente ele escreveu isso. PS, meu filho também anda de skimboard. E realmente o filho dele andava. E depois disso, a gente teve a reunião, ele absorveu os insights, ele não comprou, mas ele seguiu me acompanhando e me indicando para outras pessoas. E, eventualmente, eu conheci o filho dele, etc. e tal. Pode ser que daqui a 20 anos o filho dele seja meu cliente. Tá entendendo? Eu não estou tão preocupado se essa pessoa específica vai ser meu cliente. Estou preocupado em gerar valor em todo relacionamento que eu tenho. E isso vai me gerar retorno lá na frente, desde que eu tenha o foco necessário para focar nas pessoas que são mais qualificadas e que estão mais educadas. muito Muito bom. bom, muito bom. Que é o lance do que eu falei. Se ficar olhando cifrão toda hora, o cara se frustra demais, cara. Se frustra demais, demais, demais. Ele não consegue fazer nada. E ele se ilude fazendo coisas achando que é diferente, mas não é diferente. Então no final dá meio que no mesmo. Lucas, valeu pelo papo, obrigado pela aula. Hoje a gente falou de mais, foi legal que a gente falou de mais coisas do que o encontro, então deu para abordar outros temas e roubar várias perguntas. E cara, eu acho que além da estratégia, eu acho que seu perfil, a sua marca é um exemplo de estratégia de conteúdo. Não apenas pela estratégia de perfil de LinkedIn que você faz para os outros, mas a forma que vocês fazem para si mesmo. Então, acho que esse é um ponto super importante também, que você manda muito bem. E aí também entregando um conteúdo riquíssimo, cara, poderia custar, sei lá quantos centenas de reais o encontro desse aqui, você dando de graça a informação. Então, eu acredito muito nisso, eu acho que quem entrega mais vende mais. Eu enxergo muito isso, assim. Então, cara, parabéns, está no caminho certo, já colhe os frutos. Então, muito bom, muito bom. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo convite lá no evento também, foi muito bom. E é isso, cara. Valeu demais. Quer deixar Muito últimas obrigado. palavras? Fala É aí. isso, não falar, só quero agradecer a presença de todos, enfim, todos que estão escutando hoje ou depois, te agradecer pelo convite também e pode mandar as outras perguntas pelo WhatsApp, eu adoro mandar áudio respondendo, faz meu dia, assim. E é isso, a gente segue fazendo o que a gente acredita. Muito bom, muito bom. Então, galera, valeu. 8h31, falamos pra caramba, mas também cobrimos vários pontos. Boa noite a todos e todas. Então, bom descanso. E valeu demais, Lucas. Vamos Valeu, falando. rapaziada. Valeu, obrigado, Lucas. Valeu. Valeu, Iago. Tchau, Davi. Valeu, Lucas. Falou, Lígia. Beijo pra todos. Falou, tchau, tchau. E aí? Maneiro, acho que tá gravando aí. É que você volta o anfitrião pra mim, pra eu pausar. Eu? Clica nos 3 pontinhos Ah, na direita, tornar anfitrião. você me botou de anfitrião, entendi. E eu vou deixar isso aqui que eu não tenho tempo de editar nada. Valeu quem viu os bastidores.